Bem, vamos falar sobre dosimetria, que é a medida de doses de radiação. Quando nós falamos aqui no curso, né, de raios-x, desde a primeira área, na segunda área, falamos sobre os produtos de decaimentos e de fissões nucleares, né, radiação alfa, beta, radiação gama. Então, nêutrons, né, que bombardeiam núcleos e que são liberados numa reação de fissão, por exemplo. Bem, a radiação, quando ela atinge a matéria, ela interage com a matéria. Todos esses tipos de radiação, eles carregam energia e normalmente são bastante energéticos. Então, quando elas interagem com a matéria, elas produzem íon, por isso são chamadas de radiação ionizante. Por exemplo, os raios-x e os raios gama, que são fótons, eles interagem com a matéria e arrancam elétrons através do efeito fotoelétrico, através do efeito Compton. E o nêutron, por exemplo, ele quando atinge um núcleo, ele faz com que esse núcleo possa decair, emitir radiação, e essa radiação pode ser ionizante. Tá? Então, todos essas radiações, elas interagem com os tecidos, inclusive com os tecidos humanos, né? Então, elas, ao incidir num tecido no corpo humano, elas vão ionizar esse tecido quando interagem com ele e produzindo íons, radicais livres, que vão tender a reagir com outros tecidos do corpo, com as proteínas que formam os tecidos, e assim vão acabar ficando tecidos defeituosos e que continuam se multiplicando. E daí a possibilidade de gerar, por exemplo, um câncer, né? Então, mas não é toda e qualquer radiação que se recebe que vai necessariamente fazer com que nós tenhamos um câncer. Existem as doses, né, que a pessoa recebe. Por exemplo, é muito diferente, essas radiações elas têm energia, né? Então, essa energia é absorvida. Mas é uma mesma quantidade de energia que incide sobre todo o corpo de uma pessoa, se for um adulto ou se for um bebê, a dose é diferente. Então, é importante a gente medir as doses, né? Quantificar. Então, a gente define como a dose de radiação absorvida a dose, a energia por unidade de massa, que na unidade do Sistema Internacional é chamado essa dose, que é 1 joule por quilograma, a gente chama de Gray, representado como GY, no Sistema Internacional. Também pode ser usado, não é no Sistema Internacional, mas outro sistema, o RAD, que é a dose de radiação absorvida, né? Então, 1 Gray equivale a 100 RAD. Tá? E também, por exemplo, quando a Marie Curie, Becquerel e todos eles estudando os decaimentos nucleares perceberam que havia elementos radioativos sendo emitidos, eles classificaram esses tipos de radiação em decorrência como função da penetração, do poder de penetração que eles tinham. Então, por exemplo, eles foram classificando em radiação alfa, beta, gama, né? E cada radiação tem um efeito biologicamente. Então, a dose absorvida, né, uma mesma dose absorvida de raio-x ou de nêutrons ou de raios ou de partículas alfa, não tem todas essas doses o mesmo efeito. Então, é importante considerar, quando nós estamos falando de interação com seres vivos, no efeito biológico dessa radiação. Então, a gente define a dose equivalente,
que é a radiação ao efeito biológico, né, vezes a dose absorvida, né, que é em Gray. Então, a dose equivalente, ela é dada no sistema internacional como por Siever, representado como SV. A dose absorvida é dada em Gray no sistema internacional e a eficácia biológica radioativa é dada em Siever por Gray no sistema internacional. Então, cada tipo de radiação tem uma eficácia biológica, tá? Radioativa. Existe também uma unidade que não é no sistema, o Siever é no sistema internacional e mais um Siever representa 100 rem, onde rem é Röntgen, equivalente para seres humanos. Röntgen, na verdade, é o nome do descobridor dos raios-x e o nome dele é usado como medida de dose, né, também, de dose equivalente. Então, no sistema internacional, nesse sistema, no sistema internacional, nós temos Siever, eficácia biológica dada por Siever por Gray. Nesse outro sistema, a eficácia biológica é dada em rem por rad. E ela é um Siever é igual a 100 rad. Um Siever igual a 100 rem. E um rem por rad acaba sendo igual a um Siever por Gray, porque vezes 100 em cima e vezes 100 embaixo. E é importante o controle, né, da radiação, precisamos estar atentos, mas também não precisamos estar desesperados, né? Por exemplo, existem usinas nucleares, existe a radiação quando se vai fazer uma radiografia, existe a radiação no laboratório de caracterização de materiais, que estuda por raio-x, ou em diversos laboratórios, mas existe também a radiação natural que ocorre. Muitas rochas, muitos solos são ricos em determinados materiais, por exemplo, como o urânio, que tem toda uma série de decaimentos, né? Porque ele não é estável e ele vai decaindo, e os produtos de decaimento também não são estáveis. Tem toda uma série de decaimentos que vai ocorrendo até ele chegar, na série do urânio que eu estou dando como exemplo, até ele chegar no chumbo 206, que é um elemento estável. Então vai sofrendo vários decaimentos, emitindo partículas alfa e beta. E o urânio pode estar no solo. Em alguns lugares próximos de rochas pode ter alguma quantidade de potássio 40, né? Então, até os raios cósmicos, uma viagem de avião que a gente faz, nós estamos sujeitos à radiação. Mas em doses pequenas, isso é perfeitamente aceitável e existe a quantidade aceitável de dose. O que não podemos é tomar uma dose excessiva em um tempo curto. Além do que, também, a radiação ela pode não necessariamente ser sempre nociva. A radiação é usada, por exemplo, assim como um excesso de radiação num tecido vivo pode danificar esse tecido, uma dose alta de radiação dirigida para um tecido canceroso, ele pode matar esse tecido canceroso, ou seja, usado para o bem da saúde, né? Assim também como alguns materiais radioativos que são usados, inclusive, para diagnósticos. Um exemplo é o iodo, né? Usado muito para fazer exames, né, de contraste para tireoide. Então, assim, a radiação ela pode ser perigosa, é preciso ser atento mas também existem as utilidades, né, para o bem tanto da ciência quanto da medicina. Então, aqui nós terminamos
o curso, né? E antes eu deixo um problema para vocês fazerem, que é uma química nuclear recebe acidentalmente uma dose de 5 Gray, oriunda de nêutrons lentos, que tem um RBE de 4 sievert per Gray, e a pergunta é quanto ela recebe em Rad, quanto que isso é equivalente em Rem e quantos joules por quilograma ela recebe. Então, bom estudo.